Bom, por que a camper? A camper veio pra gente com alguns significados. Dentre eles, por exemplo, uma das ideias foi ter mobilidade de um 4x4, onde ele pudesse explorar lugares que seriam do nosso perfil, né? Mais off-road, mais wild. Então o que acontece? Estudamos pra caramba, olhamos várias motorhome e tal, e descobri que neste momento da minha vida não tinha grana para comprar um motorhome que eu gostaria, e talvez o motorhome não atenderia a nossa expectativa em relação a essa mobilidade necessária. Então por que não? Porque, um exemplo, hoje, no dia de hoje, se eu gastasse R$500.000 em um conjunto de motorhome, entre casa e o carro, daqui 10 anos, em 2020, 35, eu estaria com um carro com 10 anos de uso. Já a camper não. A camper, a gente comprou uma camper 22. Se daqui 10 anos eu quiser trocar um carro para um carro 2035, vou estar andando um carro de 2035 com a camper de 2022, ou seja, vou estar um carro super novo, zero, certo? E com a mesma casinha linda, maravilhosa. Então isso não é um problema pra gente. Então a gente achou mais interessante ter essa qualidade de transporte do que ter a qualidade máxima de uma casa. Quando fala qualidade máxima de transporte é ir e voltar com segurança. Isso para mim foi crucial na tomada de decisão de comprar uma camper. Se daqui 10 anos, mas é um carro de 10 anos de uso. Só que eu vou trocar meu carro ano que vem, ou daqui 2 anos, e vou estar sempre andando num carro novo. Então isso para mim é muito importante. Nos surpreendemos com o tamanho da camper. A gente pensou, caraca, essa coisa aqui é maravilhosa, é grande pra caramba, vai nos ajudar muito sem nenhum tipo de experiência. Quando começamos a ver a experiência do camper, foi muito legal, porque isso foi constatado que a gente já tinha imaginado no nosso imaginário. No nosso imaginário a gente pensou, cara, será que vai ser confortável dormir com 3 crianças, um adulto lá em cima, e eu aqui embaixo, eu tenho quase 2 metros de altura, será que vai ser confortável? Porque parecia confortável. E realmente foi muito confortável. A Gisele dormiu lá em cima com 3 crianças, e eu dormi aqui embaixo sozinho, e foi muito legal. Então foi uma experiência, assim, fantástica. Nosso banho. Caramba, nosso banho foi outra coisa também surpreendente. Eu nunca tinha tomado banho com aquecedor de passagem a gás. Não sabia nem que existia isso. Fui tomar o banho pelando, extremamente quente. Todos que tomaram banho junto com a gente queimaram também, porque a gente custou entender como é que funcionava aquele trem. Mas ela queimou lá também as costas dela lá. Todo mundo passou um perrengue até descobrir como é que funciona para deixar a água um pouco mais fria, só para você ter noção do conforto que é tomar banho dentro de um camper. Lá dentro do chuveiro, por exemplo, é lógico que eu sou largo, sou alto, é um pouco desconfortável, mas dá para tomar aquele banho assim excelente, sem problema nenhum também, né? Número 2 do banheiro aqui, ó, tranquilo, mijar e dar uma cagada não tem problema, super sossegado, não é problema. E ao longo da viagem, dessa viagem especificamente, a gente descobriu como é que faz para limpar a caixa de água servida, como é que faz para limpar a caixa de esgoto, tudo, descobrimos tudo na tora. A gente teve algumas orientações do dono anterior, mas a pegada mesmo foi no dia a dia, né? E o YouTube também ajudou a gente demais da conta a ver algumas coisas que a gente não imaginava que seria. Hoje, a dificuldade que eu vejo da camper é suficiência de energia, então a gente vai ter que arrumar um mecanismo de desembolsar mais uma grana para comprar uma bateria de lítio, ou tentar fazer algo em cima de um gerador, não sei nem se é possível, mas vamos tentar, né? E a ideia da comodidade da água também não foi um problema pra gente, foi tranquilo. Fazer o reservatório ficar sempre cheio, todo lugar que a gente parava, abastecíamos com água sem problema algum. E não chegamos a ter perda de energia. Ah, a gente sofreu com perda de energia? Não, não sofreu. Num dia que a gente não estava num camper, estávamos lá em Peruíbe, inclusive,
Estávamos na praia e a energia começou a falhar e a gente já tinha tomado nosso banho, já estava tudo resolvido. Aí me senti ainda assim um pouquinho inseguro e bati na porta de um boteco, onde o cara me atendeu muito bem. E eu dei R$ 30 para ele no dia de hoje, para ele poder me ceder a energia dele, me ceder a energia por umas 3, 4 horas. Nessas 3, 4 horas, minha bateria ficou totalmente carregada, sem pipi nenhum depois. E a gente seguiu a noite todinha na praia, sem nenhum tipo de intercorrência ou falha de energia. Então a camper, nesse exato momento da minha vida, ficamos praticamente dela aí uma semana e meia dentro dela, não posso me queixar de nada em relação a fazer comida dentro dela, a tomar banho, a fazer higiene pessoal dentro dela, a dormir dentro dela. A parte que eu estou dormindo é a parte de baixo, porque a Gisele e as crianças dormem lá em cima, e eu estou dormindo aqui embaixo. Custei me adaptar ao almofada, como é que chama esse negócio aqui? A espuma, que ela é realmente muito dura, então ela podia ser um pouquinho mais macia, né? Mas é uma espuma de um sofá normal mesmo, então tende a ser um pouco mais dura mesmo. Senti um pouco desconfortável na primeira e segunda noite, na terceira, quarta já tá tudo ok, já me adaptei, não foi nenhum problema me adaptar também não. E a parte de baixo, por incrível que pareça, eu me sinto tão confortável quanto em cima, mas eu não dormi ainda em cima, olha só. Esse tanto dia de viagem e nem um dia eu dormi lá em cima, eu dormi só aqui embaixo. E embaixo me adaptei super bem, foi tranquilo. Descobri que a camper soa bastante e que aparece águas ali no meio do nada, então isso foi muito interessante também, a gente achou que tinha alguma coisa estragada. Mas entramos em alguns fóruns lá e a galera, não, é assim mesmo, realmente fica um pouco de água no piso, debaixo do sofá, debaixo da cama. Então fique esperto em relação a isso. Fiquei esperto, eu vou aprender a fazer algumas coisinhas e várias adaptações vão ser feitas ainda nessa camper. Então algumas coisas vão ter que ser melhoradas, mas uma coisa é muito certa. Teve um cara lá em Curitiba, que é do My Camper, uma empresa chamada My Camper. Esse cara é fantástico, esse cara, ele faz você gastar o que é necessário você gastar. Não faz você gastar nada em excedente. E uma coisa que eu descobri é, não inventa muita moda quando você comprar seu camper e enfiar tudo dentro dele. Vai viver a experiência e ver o que te falta. Se falta o ar-condicionado, mete o ar-condicionado. Se falta máquina de lavar, mete uma máquina de lavar. Mas viva a experiência primeiro, se adapte ao que você não tem e se for crucial, aí você coloca. Porque o camper, a ideia dele é ser minimalista. A ideia dele não é ser uma casa, é ser o máximo minimalista possível. Então não tem esse rolê de ter muito estoque de comida, ter muitas roupas para dentro da camper, não tem nada disso. Você tem que ser o mais tranquilo possível para você ter qualidade dentro de um camper como esse. Porque senão você vai encher ele, por exemplo, de coisas que não vai valer a pena. Antes de comprar esse, especificamente, tinha um lá que tinha uma máquina de lavar. Só que a máquina de lavar tirava o conforto de quem fosse vir a dormir na parte de baixo do camper. Não tinha espaço. Então, é uma coisa que eu não colocaria, por exemplo, num camper máquina de lavar. Então, por isso que eu penso, assim, cara, não coloca nada não. Vai para o mundão, faça suas viagens e identifique o que é importante para você. E agora estou nesse momento de descoberta. E nesse momento de descoberta vi que muitas coisas que eu imaginava necessário, de repente não é tão necessário assim. Mas ainda tem muito pouca experiência para falar sobre isso. Talvez um pouco mais à frente eu vou ter algumas experiências mais palatáveis, mais verdadeiras, que vão me mostrar o que realmente é necessário para uma viagem de maior duração. Na época do frio, na época do calor, na época da chuva. Eu não passei por essas experiências ainda. Então passei pela experiência do frio e vi que se eu vivesse no frio, com certeza eu colocaria um aquecedor aqui dentro da camper a diesel. Mas será que essa vai ser minha realidade? Acredito que não, estou no Brasil. Então é muito provável que eu não vou ter um período tão vasto, tão longo de frio. Então eu acho que colocar isso num camper talvez seja desnecessário. Vou perder o espaço de uma tulha ali, que é maravilhoso esse espaço, inclusive.
Então não vou fazer isso. Outra coisa que eu achei super importante, e às vezes até exagerado do camper, é o excedente de armário. A gente não vai usar esse tanto de armário não, por incrível que pareça. Aqui 15 dias, por exemplo, que nós ficamos aqui dentro da camper, se tivesse metade dos armários, metade nos atenderia muito bem. Lógico, pensamento sempre minimalista. O camper é isso, é pensar de maneira minimalista. Se você for pensar no conforto exagerado, esquece, camper não é para você. Mas se você é comedido, consegue viver com o mínimo necessário, isso aqui sobra e muito em todos os aspectos. Sobra espaço, sobra chama de fogão, sobra espaço de cama, sobra armário, sobra. Então é um pouco exagerado, na verdade, para o sentimento, o pensamento minimalista. Agora, lógico, evidente que o espaço sempre é bem-vindo, né? Eu não posso me queixar, até porque eu sou bem grande, então não posso me queixar do jeito que está. Essa configuração da camper é uma configuração de uma camper chamada Super King, e talvez pelo nome Super King ela seja maior que outras campers que tem por aí. Por isso eu estou falando sobre o exagero de qualidade desse negócio. Agora, uma coisa muito legal que acontece com muita frequência com a gente é que uma galera quer visitar a camper nossa. É impressionante. Onde a gente para, o pessoal quer entrar, quer tirar foto, quer ver e olha e dá parabéns da rua. E é uma coisa mais a gente acha que é famoso, tem mais engraçado do mundo. Todo mundo quer entrar dentro da camper, todo mundo quer tirar foto dentro do camper, quer ver, cumprimenta a gente. Hoje mesmo a gente está num lugar chamado Lago das Brisas e uma família inteira, umas 10, 12 pessoas, ficaram com a gente aqui por mais de 2 horas conversando sobre vários assuntos, sobre várias viagens, e todos entraram na camper para conhecer. Então isso foi bem legal também. Então o mundo do camping nos traz também esse tipo de conexão, de interatividade com o mundo, com as pessoas. E isso é muito legal. Isso é uma das coisas que está mais me deixando feliz em relação a camping. Então eu espero que os nossos próximos vídeos sejam de outras viagens, sejam mais malucas, mais doidas aí. Mas eu espero também que, de alguma forma, a gente tenda a trocar cada vez mais conhecimento com essa galera que já está nesse mundo. Então, se alguém ver esse vídeo aí por alguma razão e quiser nos orientar cada vez mais em relação a isso, toda a informação é muito bem-vinda, porque afinal de contas, neste momento da nossa vida, a gente está precisando de muitas experiências já vividas para que a gente erre menos nas nossas mesmas experiências, beleza? Então, um beijo no coração de todos. Isso aí. Bom, caceta. Caceta. We're sympathetic to your cause. Por quê? Eu não quero. Então. Agora você vai me ajudar a guardar. Vamos limpar a sua cabeça. Guarda na caixinha. Vai ver se tá rasgado. Gostou de bom? Gostei. Eu gostei, mas minha nossa churrasqueira. Mas isso daqui é uma churrasqueira. Do papai. Vamos botar careca. Vamos botar careca. Azul e legenda, tá? Só você. Cadê o horário? Lê, carro de mim. Vem, mano. Eu ainda não fiz um tour ainda pela camper, porque a Zé não deixou. Por quê? Porque ela entende que fazer um tour pela camping, ela fala Pernambucanas, e comprou o jogo de cama, e comprou o trem de botar não sei aonde, e é lençol novo, e é toalha nova, e é tudo novo. Então, segundo ela, a gente só vai poder mostrar a camper quando a camper estiver toda limpa, do jeito que ela imaginou na cabeça dela. É aquele trem mulher. Então, quando ficar pronto, pode ter certeza, vamos fazer uma filmagem massa, super bacana, para mostrar para vocês como ficou a camper, como que é uma camper por dentro, beleza?